Quando uma ameaça demoníaca transforma um grupo de cientistas em zumbis, Doomguy e seus soldados especiais precisam impedir que a porta do inferno seja aberta na Terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat, hoje nós recapitularemos a história do filme Doom, A Porta do Inferno, de 2005. Então preparem-se, é hora do recap. No ano de 2026, alguns arqueólogos que trabalhavam no deserto de Nevada descobriram um portal para uma cidade antiga em Marte e chamaram esse portal de Arco. 20 anos depois, os pesquisadores ainda tentam entender o motivo daquele portal ter sido construído e o que aconteceu com a população que o construiu. Nessas últimas décadas foi construída uma unidade de pesquisa em Marte para que os cientistas pudessem ampliar as suas pesquisas. No entanto, certo dia uma criatura invade a base de Olduvai e todos os funcionários tiveram que fugir para não serem devorados. Durante a fuga, o Dr. Todd Carmack foi o único que conseguiu escapar e deixou seus colegas para trás, permitindo que eles fossem devorados vivos. Ao chegar em sua sala, o cientista entra em contato com um corpo de fuzileiros dos Estados Unidos e informa que sua unidade de pesquisa sofreu uma ruptura. Enquanto Carmack tenta implementar os procedimentos de quarentena, o monstrinho consegue destruir a porta e invade a sala. Naquele mesmo dia, Sarge e sua equipe do ETRR são recrutados para conter a ameaça alienígena e resgatar os sobreviventes que estão escondidos na base. Após reunir todos os membros do grupo, Sarge recomenda que John Green fique de fora dessa missão, pois eles estão a caminho de Olduvai. No entanto, o homem decide ignorar o seu chefe e se junta aos seus colegas na aeronave para atravessar o arco. Ao pousar na unidade de instalação da UAC em Nevada, os agentes das forças especiais se deparam com um elevador e conhecem o agente Crosby, que os leva até o portal. Após a viagem, todos os membros da equipe conseguem chegar a Marte e conhecem Pink, um homem que teve o seu corpo partido ao meio durante uma das viagens entre os dois planetas. Ao deixar a sala de segurança máxima, Sarge e seus homens encontram a doutora Samantha Green, irmã de John, que foi designada para recuperar os dados dos servidores do laboratório do Dr. Carmack, que é isolado do restante da unidade. A única forma de entrar ou sair de lá é através da câmera de compressão, então antes de iniciar a missão, Sarge divide sua equipe em duplas para otimizar o tempo usado naquela missão. Quando chegam ao setor de pesquisa genética, Portman e Gold encontram inúmeros animais presos em gaiolas, além de restos humanos que estavam sendo usados em experimentos. Em seguida, a dupla chega a uma sala secreta, onde há uma cela de contenção com paredes eletrificadas. Enquanto isso, John e Samantha estão no laboratório de arqueologia, coletando os dados de pesquisa, e a cientista conta que o esqueleto de Lucy e seu filho foram os primeiros vestígios encontrados de criaturas humanoides vivendo em Marte. Ao analisar o sequenciamento genético de Lucy, Samantha percebeu que ele possui 24 pares de cromossomo em vez de 23. Isso significa que quando estava viva, aquela humanoide era uma super-humana, pois o par de cromossomos extras a tornava super forte, super adaptável e super inteligente. Além disso, o registro fóssil indica que as células de Lucy se dividiam até 50 vezes mais rápido, o que permitia que ela se curasse quase que instantaneamente. Para recriar aqueles genes, Samantha precisa de uma cópia do sequenciamento genético, pois essa pesquisa pode ajudar a criar novos super-humanos. Quando descobre que seus colegas estão precisando de ajuda, John pede que sua irmã se tranque no laboratório e afirma que voltará em breve para pegá-la. Enquanto isso, Portman e Gold encontram uma pessoa fugindo pelos corredores e começam a atirar, pois a confundem com um alienígena. Porém, quando John se aproxima, ele se depara com o Dr. Carmack segurando o antebraço de uma mulher e começa a interrogá-lo. Neste momento, Samantha aparece e tenta se comunicar com o cientista, mas o homem está completamente apavorado. Então, Sarge ordena que Duck acompanhe Carmack e Samantha até a enfermaria. Em seguida, o restante da equipe continua a procura do alienígena invasor e Portman se depara com uma mulher suspeita dentro de uma sala. Ao perceber que a doutora Hillary não percebeu sua presença, Kid decide chamá-la, porém nessa hora a cientista
tenta atacá-los e os agentes precisam atirar nela. Quando percebe que Hillary está com o antebraço arrancado, Portman descobre que o membro que o Dr. Carmack estava segurando pertencia a ela. Durante a busca pela criatura, John e Gold retornam ao laboratório de genética e percebem que todos os animais que estavam presos nas jaulas minutos atrás desapareceram. De repente, John avista um cientista zumbi devorando alguns ratos e percebe que ele foi infectado por alguma coisa. Então, quando o Dr. Olsen pega uma faca e começa a correr em sua direção, os agentes não têm outra opção a não ser começar a atirar e eliminam o homem. Nesse instante, Sarge e Destroyer estão vasculhando os dutos de ventilação e se deparam com um pequeno macaco zumbi. No entanto, Destroyer está tão apavorado que leva um susto com o animal e imediatamente começa a disparar contra ele. Ao vasculhar cada canto daquela unidade, John avista uma criatura gigantesca tentando fugir e a persegue até o esgoto. Porém, o monstrengo consegue escapar, então Sarge ordena que Portman entre no esgoto para procurá-lo. Enquanto isso, Samantha está na enfermaria com Duck e ao analisar uma amostra de sangue do Dr. Carmack, ela percebe que ele não é mais um humano comum. Após verificar que o alienígena não está por perto, os agentes da ETRR entram no esgoto e caminham por aqueles túneis à procura do inimigo. Ao ver vários dutos, Sarge divide sua equipe em duplas outra vez para otimizar as buscas, e John avista uma criatura correndo na direção de Gold. Imediatamente ele avisa o seu parceiro sobre a presença de uma possível ameaça, mas a lanterna do agente parou de funcionar e ele não consegue enxergar absolutamente nada. Através de um radiocomunicador, John afirma que está indo ao encontro do seu amigo, mas nesse instante, Gold é atacado e a criatura injeta alguma substância em seu pescoço. Após infectar um dos agentes, o monstro tenta fugir, mas acaba sendo encontrado por John, que consegue eliminá-lo com alguns disparos. Depois que o monstrengo é eliminado, Sarge e seus homens levam Gold para a enfermaria, e enquanto Samantha tenta reanimá-lo, o comandante percebe que Carmack desapareceu. Mesmo após usar o desfibrilador e injetar adrenalina em Gold, John não consegue ressuscitá-lo e fica furioso com a morte do seu colega de trabalho. Nesse momento, Sarge mostra para Samantha a criatura que o atacou, e a cientista afirma que aquele monstro não pode ter vindo de fora, pois Marte é um planeta completamente morto, já que a atmosfera na superfície não é capaz de sustentar a vida. Mesmo assim, Sarge envia Destroyer e os outros dois agentes para ir até a porta de entrada da superfície e verificar se há alguma abertura. Seja o que for aquela criatura, ela não pode passar pelo arco, pois se aquela coisa chegar à Terra, eles terão um problema ainda maior para enfrentar. Então, Sarge ordena que Mac entregue uma arma e algumas granadas para Pink, para que ele possa proteger o arco, enquanto os funcionários da unidade de pesquisa retornam para a Terra. Enquanto estuda o corpo do monstrengo, Samantha pede que Duck vá buscar uma serra de osso na sala de cirurgia. Depois que todos os funcionários da base evacuaram o local, Sarge e sua equipe se unem para vasculhar a área e garantir que qualquer coisa que se mova naquele planeta seja eliminada imediatamente. De repente, as luzes da enfermaria começam a piscar e Samantha se preocupa que algo tenha acontecido com Duck, então ela decide ir atrás dele. Enquanto caminha pelos corredores, ela se depara com um agente e fica aliviada ao descobrir que ele está bem. No entanto, quando o casal se encontra, um cão raivoso aparece e tudo indica que ele também foi infectado. Sendo assim, Duck ordena que a mulher retorne para o laboratório, enquanto ele tenta eliminar o animal. Porém, antes mesmo que o agente tivesse a chance de atirar, o cachorro foge, pois percebe a presença de algo muito mais ameaçador se aproximando. Neste momento, Duck é atacado por um monstro e começa a atirar. Ao ver o seu amigo em perigo, Samantha pede que ele fuja, e assim que Duck atravessa a nanoparede, ela materializa a passagem novamente, fazendo com que o alienígena fique preso. Ao chegar na porta que leva para a área externa da base, John abre as janelas para dar uma olhada naquele planeta inóspito
e se lembra da expedição que fez com sua família enquanto ainda era criança. Em uma dessas missões de desbravamento, os dois irmãos perderam seus pais, e desde então John nunca mais retornou para aquela base. Enquanto John tenta digerir as suas memórias trágicas, Sarge se depara com os corpos de Clay e Thurman, que foram eliminados recentemente. Ao analisar os corpos, Sarge chega à conclusão de que aqueles homens não estavam tentando impedir que alguma coisa entrasse na base. A verdade é que eles morreram porque não conseguiram sair dali. Enquanto isso, Destroyer e o restante da equipe estão na Câmara Norte. Segundo eles, o painel indica que nada entrou ou saiu da base nas últimas 26 horas. Nesse momento, o Mac, que estava fazendo a varredura do local, acaba sendo atacado e o alienígena arranca sua cabeça. Imediatamente, Sarge e John escutam um ataque e vão atrás do seu parceiro, mas é tarde demais, pois eles encontram um corpo de Mac sem a cabeça no chão. Ao ver o monstrengo se aproximando, John começa a atirar e seu oponente foge. Então o agente corre atrás dele, mas acaba perdendo a criatura de vista. Imediatamente, Sarge entra em contato com Pink e ordena que ele ative a granada caso o alienígena tente atravessar o arco, pois ele não pode chegar à Terra. O problema é que se a granada explodir, o portal será destruído e a equipe inteira ficará presa em Marte. Depois de pegar a serra de osso, Samantha consegue abrir o tórax da criatura e remover os seus órgãos para poder estudá-los. O que ela e Duck não imaginam é que Gold, que foi eliminado por aquela criatura alguns minutos antes, acaba de reviver como um zumbi. De repente, o agente percebe que o seu ex-companheiro se levantou da maca e se pergunta se ele está vivo. Antes que a transformação fosse concluída, Gold toma uma difícil decisão e bate sua cabeça diversas vezes contra a janela de vidro, com o objetivo de acabar com a própria vida, pois ele prefere morrer do que se transformar em um monstro. Ao chegar na sala onde é guardado o arsenal de armas avançadas, Sarge decide testar uma nova arma, que promete destruir qualquer criatura viva com um único disparo. Enquanto acompanha os agentes pelas câmeras, Pink percebe que Portman interrompeu sua transmissão com a desculpa de que está usando o banheiro. Nessa hora, Destroyer chega na sala de contenção e é atacado pelo monstro, que após golpeá-lo arremessa o seu inimigo no poço, com paredes eletrificadas. Durante a queda, o agente acaba perdendo o contato com seus colegas e precisa lutar sozinho contra o monstro que está acorrentado ali embaixo. Com o auxílio das correntes, Destroyer golpeia a criatura, mas não é capaz de derrubá-la e acaba sendo arremessado na parede. Após levar um baita choque, o homem cai no chão e tenta se levantar apesar dos ferimentos, mas seu corpo está completamente destruído devido aos inúmeros ferimentos. Ao perceber que o seu adversário não possui energia para continuar a batalha, o alienígena o golpeia novamente e tenta eletrocutá-lo. Porém, enquanto as correntes elétricas passam pelo seu corpo, Destroyer consegue pegar uma faca e atacar o monstrengo. Depois de se livrar das garras dele, o agente pega um grande cano de metal para golpeá-lo e usa o objeto para prender a criatura na parede enquanto escala uma corrente para chegar à superfície. O plano de Destroyer tinha tudo para dar certo, mas ele não teve sorte. Enquanto é eletrocutado, o alienígena consegue destruir o cano e se libertar. Nesse momento, o agente ainda está subindo pela corrente e acaba sendo derrubado. Ao cair no chão, Destroyer bate a cabeça e acaba perdendo a consciência. Enquanto isso, Portman está escondido no banheiro, pedindo reforços para o UAC, mesmo depois do seu comandante dizer que ninguém deverá atravessar o arco até que todos os monstros sejam eliminados. Após entrar em contato com a base, Portman escuta um barulho vindo do lado de fora da cabine e percebe que possui apenas 2 balas. No entanto, ao tentar encaixar o pente de volta em sua arma, o agente acaba deixando o objeto cair no chão e ele escorrega até a cabine ao lado. Depois de verificar que não há nenhuma ameaça por perto, Portman rasteja até a outra cabine e consegue recuperar o pente. Após inserir a munição na arma, ele sai do banheiro à procura do seu alvo e encontra apenas um pequeno rato. Aliviado, o homem liga novamente a sua câmera e acaba registrando o momento exato em que o monstro destrói o teto para capturá-lo. Enquanto procura por seus amigos desaparecidos, Sarge caminha até a sala de contenção e encontra Destroyer sem vida dentro da cela eletrificada. De repente, ele escuta
escuta os gritos de Portman e corre para socorrê-lo. O homem está sendo balançado de um lado para o outro, então quando seus amigos aparecem, eles começam a atirar, e Sarge fica surpreso ao descobrir a verdadeira potência de sua nova arma. Apesar de terem conseguido eliminar o monstrengo, os agentes não foram capazes de salvar a vida de Portman, que acaba morrendo após o ataque. Minutos depois, Sarge e John chegam à enfermaria com os corpos de Destroyer e Portman. Neste momento, Samantha revela que as criaturas que estão atacando a equipe não são alienígenas, mas sim os próprios cientistas que foram transformados em monstros. Após o desaparecimento, o Dr. Carmack também se transformou e foi ele quem tentou atacar Duck, mas ficou preso na parede. Ao ser questionada sobre a origem daquela mutação genética, a doutora afirma que algum vírus pode ter sido responsável pela transformação e revela estar estudando uma forma de reverter aquele efeito. Porém, Sarge não está interessado em salvar aqueles monstros e atira na garganta do Dr. Carmack para garantir que ele não fará mal a mais ninguém. Em seguida, o comandante ordena que Kid e Duck voltem para o laboratório e se certifiquem de que os outros cientistas eliminados não voltem como zumbis para assombrá-los. Após perder 4 membros da sua equipe, Sarge está furioso e pergunta para Samantha que tipo de experiências ela e os outros pesquisadores estão realizando naquela base secreta. Prontamente, a doutora afirma que aquele é um centro de pesquisas arqueológicas, porém, ao ser pressionada por seu irmão, a mulher decide mostrar os vídeos que estavam no arquivo que ela foi coletar. As imagens mostram o Dr. Carmack injetando um soro que estava em fase de desenvolvimento numa cobaia humana. E 5 minutos depois, o organismo identificado como C-24 se enxerta com sucesso nas células do indivíduo. Após ver as filmagens, Samantha afirma que não sabia sobre a pesquisa do Dr. Carmack e garante que jamais estaria de acordo com experimentos de mutação feitos em humanos. A cobaia se chamava Curtis Stoll e foi presa por suspeita de vários crimes. Devido à gravidade, o homem foi condenado à eliminação, então aceitou ser cobaia da pesquisa e, se sobrevivesse, estaria livre. Porém, depois que o organismo foi injetado em seu corpo, Curtis acabou sendo levado para a sala de contenção e ficou lá até sofrer a transformação completa. Depois de ver aquele vídeo, John decide destruir os discos de memória para que a UAC não possa dar continuidade àquela pesquisa. No entanto, Sarge não permite que o seu agente destrua os arquivos, pois ele é um soldado e está comprometido em realizar cada etapa da missão. Nessa hora, Duck informa que um dos cientistas que estavam mortos desapareceu, então Sarge e John vão ao encontro deles para ajudar a realizar a busca. A criatura está a caminho do portal e quando percebe que há algo tentando entrar, Pink se acovarda e não consegue usar a granada, pois sabe que morrerá se fizer isso. Quando o sistema é reiniciado, Sarge percebe que a contenção foi rompida e então informa aos seus homens que eles irão atravessar o arco e voltar para a Terra. Ao ouvir isso, John tenta entrar em contato com sua irmã, mas Samantha não responde. Imediatamente ele vai atrás dela e fica aliviado quando descobre que a mulher está bem. Após fazer novos experimentos, a doutora cria uma teoria sobre o motivo do Genoma 24 ter transformado seus amigos em monstros. Depois de analisar a língua que os monstros usam para infectar os seus alvos, Samantha percebe que eles infectam apenas as pessoas que têm uma predisposição natural para o comportamento violento. Isso significa que o mesmo cromossomo pode transformar pessoas em monstros ou super-humanos, dependendo dos marcadores presentes em seu DNA. Depois de ouvir isso, John corre de volta para o portal, pois Sarge está planejando eliminar todos os funcionários que trabalham na unidade de pesquisa da UAC, que fica em Nevada. O comandante acredita que essa é a única forma de evitar que a infecção se espalhe para o restante da humanidade, porém quando chega à base, ele percebe que todas as pessoas desapareceram. Ao sair da sala de controle, a equipe encontra dezenas de corpos espalhados pelos corredores e dispara na cabeça de todos eles para garantir que nenhum funcionário se transformará em zumbi. Quando encontram alguns monstros devorando uma pilha de corpos, Sarge e seus homens começam a atirar e conseguem se livrar de todos eles de uma só vez. Minutos depois, os dois irmãos chegam à Terra e John se assusta ao encontrar todos aqueles corpos. Imediatamente, o homem entra em contato com Sarge
pede que ele não elimine as pessoas, pois nem todos estão infectados. No entanto, Sarge o ignora completamente e continua sua missão. Durante suas buscas, Duck encontra Pink escondido em meio a uma pilha de corpos e o leva ao encontro do restante da equipe. Enquanto o homem explica o que aconteceu, Samantha analisa o seu pescoço à procura de algum ferimento que indique que ele foi infectado, mas não encontra nada. Mesmo assim, Sarge está decidido a eliminar Pink, e quando ele está prestes a atirar, Kid aparece para dar a notícia de que encontrou um depósito com cerca de 20 pessoas. Todas elas sobreviveram porque ficaram escondidas e não tiveram contato com os monstros. Mas Sarge ignora essa informação e afirma que ninguém deve sair vivo daquela base. No entanto, quando descobre que o seu comandante pretende eliminar todas aquelas pessoas, Kid se recusa a seguir as suas ordens e é eliminado com um disparo na garganta. Ao se deparar com tamanha injustiça, John decide se voltar contra Sarge, mas o motim é interrompido pela chegada de um monstro que captura Pink e foge para não ser eliminado pelos disparos. Imediatamente os agentes vão atrás da criatura e se deparam com uma horda de zumbis que ainda não concluíram a transformação. Quando percebe que estão cercados, Sarge ordena que os seus homens recuem e atravessem a nanoparede. Neste momento, uma criatura puxa Duck para dentro do esgoto e Sarge também é capturado pelos zumbis. Ao ver os seus companheiros sendo eliminados, John pega sua arma e tenta fugir, pois sabe que não será capaz de eliminar todos aqueles monstros sozinho. Durante o tiroteio, o homem acabou sendo atingido e está perdendo muito sangue, então Samantha decide injetar nele o soro C24, criado pelo Dr. Carmack, pois essa é a única chance que o seu irmão tem de sobreviver. Mesmo sabendo do risco de criar um novo monstro, a doutora decide fazer uma aposta e John pede que sua irmã o elimine sem hesitar, caso ele se transforme em um zumbi. Minutos depois de ter o composto injetado em seu corpo, o homem acorda e percebe que todos os seus ferimentos cicatrizaram. Quando nota que sua irmã desapareceu, John vai atrás dela e elimina facilmente todos os zumbis que aparecem na sua frente. De repente, um dos monstros que já está na última etapa da transformação aparece e o agente atira em um extintor para queimá-lo vivo. Ao caminhar pelos corredores, ele se depara com inúmeros corpos e sozinho consegue se livrar de uma horda inteira de zumbis. Após eliminar inúmeros inimigos pelo caminho, John enfrenta um monstrengo que está armado com uma serra elétrica e acaba sendo derrubado do segundo andar. Porém, quando a criatura vai atrás dele, o agente usa um explosivo para eliminar o seu adversário. Em seguida, ele continua sua jornada à procura de Sam e encontra Pink, já transformado em um monstro. Ao vê-lo, a criatura tenta devorá-lo, mas John usa sua serra elétrica para cortar o corpo do monstrengo e ele não consegue mais caminhar. Após eliminar Pink com um disparo, o agente encontra sua irmã ferida no chão e descobre que Sarge está vivo, porém com um ferimento no pescoço. Nesse instante, ele pede que Samantha tente chegar ao elevador e descobre que o seu comandante eliminou as 20 pessoas que estavam escondidas no depósito. Quando percebe que John está pretendendo eliminá-lo, Sarge usa o seu canhão para atirar nele, mas o homem consegue desviar do ataque e dispara contra o seu superior. Ao perceber que John adquiriu poderes especiais, Sarge decide fugir e se esconde para tentar pegá-lo desprevenido. Porém, John já conhece as táticas do seu comandante e consegue evitar ser golpeado por ele. Em seguida, Sarge aparece e o desafia para um duelo sem armas. Imediatamente, John aceita o desafio e assim que a luta inicia, ele percebe que o seu oponente está muito mais forte e habilidoso do que antes. Facilmente, Sarge golpeia o agente e consegue arremessá-lo para longe. No entanto, quando o comandante vai atrás dele, John consegue prendê-lo no corrimão de metal e está prestes a derrotá-lo quando Sarge usa toda a sua força para empurrar o seu oponente. Em seguida, o homem derruba John com um soco e começa a golpeá-lo repetidas vezes, até que o agente consegue reagir e se levanta para continuar a batalha. Neste momento, John é encurralado e tem a mão atingida por uma estrutura de metal. Quando percebe que Sarge está começando a se transformar em um monstro, ele decide ativar o arco e envia o seu comandante de volta para Marte. Logo depois, John arremessa
uma granada através do portal e explode a base Olduvai. Após cumprir a sua missão, o agente caminha até o elevador e retorna para a superfície com sua irmã nos braços. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Sard e os outros cientistas que se transformaram em monstros conseguiram sobreviver à explosão? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!